Bom, pessoal, vamos começar. Primeiro de tudo, para aqueles que estão aqui em São Paulo, temperatura de cerca de 13 graus. E eu queria agradecer aos amigos aí do Rio Grande do Sul, da auditoria feita na semana passada, que me proporcionaram a possibilidade de trazer aqui para São Paulo um chimarrão. Os clientes da Intersemente que estão nos assistindo, um grande abraço. Parte desse material foi feito pensando aí em vocês. Mas vamos em frente. Eu chamei esse webinar de crise de umidade, fazendo uma alusão à crise da meia-idade. A crise de umidade traz uma série de problemas ao pessoal de manutenção, então essa alusão acho que ela é bem proposital. Bom, uma rápida apresentação sobre a Ecofluxo. No webinar passado fizemos a mesma apresentação, eu vou ser breve. Nós somos uma empresa de engenharia exclusivamente voltada à análise de sistemas de ar comprimido. Propositalmente nós não temos nenhuma ligação com qualquer fabricante de equipamentos, o que nos permite fazer análises criteriosas e independentes de sistemas de ar comprimido. Nós estamos 20 anos no mercado do ar comprimido, então isso permite bastante conhecimento e profundidade nos nossos trabalhos. Aqui alguns clientes que nesses nossos últimos 4 anos passaram por e têm bons trabalhos realizados com a Ecofluxo, todos boas referências e felizmente alguns deles até estão assistindo esse webinar. Em breve teremos atualização dos nossos clientes, temos mais muitos outros para adicionar. Onde nos encontrar e onde vai ficar esse material que nós estamos gerando desse webinar? O desejo é que ele torne um material de treinamento e que as empresas possam utilizar ele para, por exemplo, os novos funcionários de manutenção que entrem sem conhecimento sobre ar comprimido. Nós já temos um webinar lá de mais ou menos 1 hora. Esse é o segundo webinar que nós estamos colocando. Nosso objetivo é terminar o semestre com ao menos 4 webinars ou 5 webinars que vão formar uma espécie de universidade do ar comprimido gratuita. No Facebook, no YouTube e no LinkedIn vocês podem nos achar também na nossa página da internet, onde tem muita informação. Nossa página da internet também tem muitos boletins informativos que são parte desses treinamentos. Hoje nós estamos em cerca de 25 boletins, todos falando sobre ar comprimido, com o mesmo foco, com o objetivo de transferir conhecimento a todos vocês. Nosso Facebook hoje tem 12 vídeos, um deles é o webinar número 1, em breve o webinar número 2 vai estar lá, mas fala sobre diversas aplicações, diversas formas que a Ecofluxo faz e trabalha no tocante a ar comprimido. Lá mostra, por exemplo, hot tapping, medição de vazão, caça-vazamento e todas as outras tecnologias que nós utilizamos. Nosso próximo webinar vai ser no dia 8 de agosto. E aqui eu peço desculpa a todos que estavam na semana passada no horário marcado. Infelizmente eu estava num local do Brasil que a internet não ajudou muito e por conta disso tivemos que mudar o horário. Mas o que é bom, estamos todos juntos. E o nosso próximo webinar será dia 8 de agosto e vai falar sobre qualidade de ar comprimido. Esse webinar foi o resultado da eleição do nosso webinar número 1, em que nós abrimos nesse momento a votação de qual assunto que poderia ser abordado no webinar seguinte. Da mesma forma, nesse momento, eu deixo a vocês a possibilidade de entrar no chat. Bianca, que é a nossa responsável por vendas, está me acompanhando aqui e ela vai poder anotar todas as perguntas de vocês e também vai poder anotar as votações de vocês ou qual o desejo de vocês para os próximos assuntos de ar comprimido. Bom, vamos falar de secagem de ar.
que nós estamos falando aqui da crise da umidade. Para a gente entender a crise, primeiro a gente tem que entender os conceitos. É a parte chata do webinar, onde a gente fala daqueles conceitos básicos, mas que são importantes para o entendimento completo do assunto. Bom, o que é a umidade relativa do ar, ou UR? É a quantidade de umidade na forma de vapor que o ar contém em relação ao que ele pode conter. Então, para se ter uma ideia, a 20 graus centígrados, o ar pode captar na forma de vapor 17 gramas por metro cúbico de ar. Nossos compressores de ar todos admitem esse ar, então a cada metro cúbico na admissão, ele vai também admitir 17 gramas de ar. Para aqueles que fizerem um pouquinho de conta, vão ver que esse volume de água é muito grande, principalmente se você considerar um dia inteiro de trabalho de um compressor às vezes de 100 ou 200 cavalos, os volumes de água são impressionantes. E por isso que daí para frente é extremamente importante se entender como se separa essa água, como se retira essa água de dentro do sistema. Aqui já adiantando um conceito que bate de frente com muitas percepções ou informações que foram passadas para vocês por fabricantes de secadores principalmente. A água, ela só tem um ponto considerável de entrada no sistema. É a sala de compressores. Dali para frente, a água não entra mais no sistema. Nós vamos falar duas situações onde pode acontecer alguma entrada de água, mas é uma entrada muito discreta. Então, toda vez que você tem água na linha, pode ter uma certeza, ela entrou pela sala de compressores e lá não foi tratada. Tá? Dois outros pontos podem prejudicar sensivelmente a qualidade de ar em termos de água, que eu vou descrevê-los mais à frente, mas não a ponto de passar a surgir água em grandes quantidades ao longo do processo produtivo. Tá? Ponto de orvalho, aí é um outro conceito importante. O ponto de orvalho é a temperatura na qual o vapor de água presente no ar ambiente passa do estado líquido para a forma de pequenas gotas e vai se condensando e se transformando no orvalho. Em outras palavras, é a temperatura na qual o vapor de água que está em suspensão no ar começa a condensar. O exemplo clássico é quando a gente toma banho e no espelho cria aquelas gotículas ou aquela névoa que embaça o espelho. O que está acontecendo? O espelho está a uma temperatura mais baixa. Quando a gente toma banho, o ar fica bastante condensado, fica saturado. Ele chega a 100% da umidade relativa do ar. E o espelho está frio. Então, quando o ar bate no espelho, a temperatura do líquido que está lá reduz e aí se transforma em pequenas gotas, que a gente consegue ver lá na forma daquela névoa. Tá? Para se entender uma diferença importante, o ponto de orvalho ele só pode ser medido com equipamentos específicos. Tá? Não são sensores de temperatura, mas sim medidores de umidade. Aqui eu mostro um equipamento desenvolvido pela Ecofluxo, que, por exemplo, monitora o ponto de orvalho de uma rede de ar comprimido, onde uma pequena amostra de ar é tomada do sistema por esse ponto. Então, essa mangueira preta que chega por cima está trazendo o ar da rede. Esse ar passa por um sensor de pressão e um sensor de umidade. Esse sim mede água numa rede de ar comprimido. E esse ar então é desprezado em pequenas quantidades para sempre manter esse ar que está nesse ponto, nesse amostrador, está sendo sempre renovado. A medida nesse cliente, por exemplo, é que a temperatura do ar está a 28 graus centígrados, a umidade está a 3,83 CTD, eu vou explicar o que é CTD mais à frente, e a pressão nesse ponto está em 5,8 bar. Então, o que essa informação nos dá? Que a formação de líquido está muito longe de acontecer. Quer dizer, o ar que está a 28 graus, ele precisa ser resfriado a 3 graus para que comece a se formar as gotículas de água. Então, num ambiente como esse, não vai ocorrer a formação de água no estado líquido. O sistema de secagem nesse ponto está muito bom. Como eu falei a vocês, a partir do momento que na geração de ar comprimido o ar é bem tratado,
dali para frente vocês não vão ter mais problema. Esse aqui é um sistema desenvolvido pela Ecofluxo que faz a medição real da umidade. Continuando nos conceitos, esse é um conceito importante. Alguns fabricantes chamam de LAT, ou Lowest Air Temperature. É a temperatura mais baixa de que o ar chega no sistema de ar comprimido. Essa é a temperatura de condensação que vai ocorrer dentro dos secadores. Ela é medida em graus centígrados, enquanto que o ponto de orvalho é medido em graus CTD. E o instrumento que normalmente é utilizado para essa medição é o termopar, ou o simples sensor de temperatura. Outra grandeza que também é muito trabalhada nos sistemas de ar comprimido é a temperatura de evaporação, onde aqui nós vamos apelidar de TEVAP. É a temperatura na qual o gás refrigerante, que vai ser o gás R22, R134, R404, atinge num determinado ponto do sistema de refrigeração. Ele também é medido em graus centígrados e alguns fabricantes usam essa temperatura como referência para indicar se o secador está funcionando ou não. Então, todas as referências que vocês têm hoje nos secadores de refrigeração de vocês vêm de sensores de temperatura tipo termopar. Então, o que vocês têm de informação para aqueles que têm secadores da marca Atlascópico, marca Dominic Hunter, produzido pela Parker, eles usam como referência a LAT, que é a temperatura no ponto de resfriamento do ar comprimido. Alguns outros fabricantes, por exemplo, o antigo Dominic Hunter, que era produzido por uma empresa chamada HB, também os secadores antigos da Ingersoll, secadores antigos da Kaiser, secadores Metalplan, secadores Fargon, eles usam como referência a TEVAP, temperatura de evaporação. Todos os dois usando termopares para medição. Não é um costume, não é comum, apenas 1% dos secadores de refrigeração são encontrados no mercado com sensores de umidade, de ponto de orvalho. Tá? Então, toda vez que vocês verem mesmo nos módulos dos compressores que aparece lá ponto de orvalho, na verdade está falando na LAT, tá? Ou na TEVAP. Né? Continuando nos conceitos do secador por refrigeração, qual que é a diferença entre ponto de orvalho e LAT? O ponto de orvalho é a real quantidade de água existente na linha de ar comprimido. E a LAT ou a TEVAP são alternativas baratas de medição, utilizados por todos os fabricantes de secadores de refrigeração, que mostra o esforço de secagem que está sendo feito. Tá? Quando a LAT ou a TEVAP estão em valores mais altos, acima de 10, 12, 15 graus centígrados, indica que o sistema de resfriamento, o sistema de refrigeração, não está funcionando de forma adequada. Quando ele está em temperaturas próximas a 3 graus, que é o que é esperado para um secador de refrigeração, isso indica que o esforço de secagem está sendo feito. Se ele está tendo resultado ou não, que é o ponto que leva à crise de umidade, apenas o sensor de ponto de orvalho pode identificar. Tá? Então, o esforço de secagem é o que realmente determina a LAT e o TEVAP são os dois indicadores que vão mostrar se está tendo esforço de secagem. O ponto de orvalho que vai determinar se realmente está sendo secado ou não o sistema de ar comprimido. Bom, ponto de orvalho pode ser medido em duas situações. E nós estamos falando agora da medição da CTD, graus centígrados TD, que é Temperature Dew. Nós podemos medi-lo a pressão atmosférica ou nós podemos medi-lo pressurizado, dentro da pressão de rede. Por que eu estou mencionando esse assunto? É um assunto bastante importante. As normas, que é a ISO 8573, ela pede que seja feita a medição de ponto de orvalho na situação atmosférica. Tá? E se vocês pegarem 1 metro cúbico
de ar na atmosfera tem muito menos ar do que esse mesmo metro cúbico dentro da tubulação de ar comprimido. Dentro da tubulação de ar comprimido a pressão está em torno de 5, 6 ou 7 bar. Significa que nós temos 6 vezes mais ar no mesmo metro cúbico do que na situação atmosférica. Tá? Então, curiosamente, o ponto de orvalho atmosférico é um valor bem inferior ao ponto de orvalho pressurizado. Tá? Quando as empresas que trabalham com algum tipo de especificação, têm que levar isso muito em consideração para poder comparar o valor que você está medindo no seu sistema com as normas que vocês estão trabalhando. Então, um grande segredo da secagem do ar sempre é perguntar qual o ponto de orvalho que vocês trabalham e a que condição de pressão, ou é atmosférica ou é pressurizada. Algumas empresas farmacêuticas que são mais criteriosas, elas pedem medição de ponto de orvalho em sistemas pressurizados. Elas pedem menos 22, menos 30 graus em sistemas pressurizados. Isso realmente é um valor bastante difícil de atingir. Tá? E só feito com secadores de adsorção, que nós vamos explicar mais à frente. Então, o ponto de orvalho atmosférico é o ponto de orvalho de um sistema de ar comprimido amostrado em câmera de descompressão, trazendo essa amostra para a pressão atmosférica. Então, eu mostrei naquele instrumento que vocês viram anteriormente, onde você tem lá o amostrador, o lugar onde você passa o ar pelo sensor de umidade, pelo medidor de ponto de orvalho. E para você conseguir a pressão do ponto de orvalho, a temperatura do ponto de orvalho na condição atmosférica, lá você tem que garantir que a pressão seja atmosférica. Tá? Já no sistema pressurizado, você mantém lá aquela câmara em situação de pressão de rede. Tá? Ou seja, a pressão que está dentro da tubulação. Um exemplo interessante é o seguinte. Numa pressão de 7 bar, que é uma pressão bastante comum em sistemas de ar comprimido. O ponto de orvalho de um secador de refrigeração que está funcionando em perfeitas condições, e nós vamos falar das perfeitas condições mais à frente, pode chegar a 2 graus centígrados, CTD, tá? Centígrados temperature Joule. Significa que para eu ter água no estado líquido, eu tenho que resfriar aquele ar dentro da tubulação a 2 graus. A partir de 2 graus eu começo a ter água no estado líquido. Já se eu tiver esse mesmo ar à pressão atmosférica, eu tenho que resfriar esse mesmo ar a menos 24 graus. Olha que interessante. Então, são as duas formas diferentes. É o mesmo ar, exatamente na mesma condição, medido só em situações diferentes. Tá? Então, a ISO 8573 fala dessa grandeza aqui. Tá? Então, um bom secador de refrigeração funcionando a 2 graus, comprovadamente, nós não estamos falando da LAT, não estamos falando da TEVAP, que é o esforço de secagem, nós estamos falando realmente da medição de umidade com ponto de orvalho. Se o ponto de orvalho dele real estiver em 2 graus, significa que dentro da tubulação eu tenho que resfriar a 2 graus para que eu tenha líquido. E no momento que ocorre a expansão nos cilindros ou nos pontos terminais de rede, eu tenho que esfriar a menos 24 para começar a surgir água. Isso comprova que o ar está extremamente seco. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre secadores por refrigeração. São equipamentos utilizados para retirada de vapor de água no ar através da troca térmica entre o gás refrigerante e o ar comprimido. É o princípio da refrigeração. É o princípio da geladeira que todos têm em casa, mais levado a uma condição de extrema performance. Aqui já começam as dicas para o pessoal de manutenção. Sistemas de secadores de refrigeração são de altíssima performance. A carga de gás, todo o tratamento de vácuo que tem que ser dado no sistema de refrigeração para que ele funcione adequadamente, deve ser feito por um responsável por refrigeração industrial. Alguns clientes que a Ecofluxo visita e que constata que os secadores de refrigeração estão com problemas, tiveram manutenções do seu sistema de refrigeração feitas por pessoal de ar-condicionado, por pessoal
de refrigeração comum, refrigeração doméstica. Esse pessoal tem um critério mais ou menos exigente de trabalho com secadores, com sistemas de refrigeração, o que na parte industrial não funciona. Então, aqui já vai a primeira dica para todos vocês. Se você está comprando o seu sistema de refrigeração, no seu secador por refrigeração, seja a marca que for, seja Dominic Hunter, seja HB, seja Atlascópico, seja Ingesol, evitem recorrer a pessoal de refrigeração e de ar-condicionado que não tem especialidade em secadores de ar comprimido. Nossos sistemas de secagem precisam de um tratamento específico. O nível de vácuo que tem que ser realizado na carga de gás é alto para secar o sistema de refrigeração. A carga de gás tem que ser dada com precisão. As regulagens das válvulas têm que ser feitas com precisão. Normalmente o pessoal que trabalha com refrigeração e ar-condicionado não consegue regular os sistemas de secadores. E aí já está a primeira dica de aonde começa a criar a crise de umidade. Pessoas que têm secadores de boa qualidade, mas que de repente fizeram manutenção com sistemas com pessoal de ar-condicionado, fatalmente terá problema e o resultado da secagem do sistema não será adequado. Tá? O melhor ponto de orvalho pressurizado que vai se encontrar com esse tipo de secador é mais 3 graus CTD, mais 2, mais 3. Se por um acaso ocorrer desse secador tiver um rendimento ou alguma deficiência em que o ar comprimido vai ser resfriado a temperaturas inferiores a essa, começa a ocorrer o congelamento. E alguns de vocês já tiveram a desagradável surpresa de que o secador congelou. Esse congelamento obstrui totalmente a passagem de ar e ocorre perda de carga e o ar não sai para a linha. Então isso é uma falha grave, não mexe com qualidade, mas sim mexe com confiabilidade do sistema de ar comprimido. Então o melhor que se consegue com sistemas de refrigeração é mais 3 graus CTD pressurizado, que como nós vimos anteriormente é cerca de menos 22, menos 20 do ponto de orvalho CTD a condição atmosférica. Outro tipo de secador que é bastante utilizado é o secador por adsorção. Esses sim são equipamentos que utilizam não o sistema de resfriamento de temperatura, mas eles usam um processo físico-químico onde as partículas de adsorção, os adsorventes, não é com a letra B, é com a letra D de dado, eles têm propriedades físico-químicas que eles aderem ou eles seguram as partículas de vapor. Ocorre que o resultado dessa adesão do vapor é que realmente a água no estado de vapor é quase que totalmente removida. Então o ponto de orvalho desses sistemas chega até menos 80 graus CTD. Não significa que na saída desse secador a temperatura é extremamente fria, pelo contrário, a passagem do ar por dentro das colunas que nós vamos explicar mais à frente, até aquecem o ar. Então quem coloca a mão na saída de um sistema de adsorção, nota que a saída é mais quente do que a entrada. Tá? Então não ocorre nenhum processo de refrigeração. Notem que a grandeza que nós estamos trabalhando aqui é o CTD, não é o grau centígrado. Tá? É o grau centígrado temperature T. Então secadores de adsorção, por esse processo físico-químico, ele consegue reter a água de uma forma muito mais eficiente e com isso, para se ter água no estado líquido, teria que se esfriar esse ar a menos 80 graus. Mais uma vez, não significa que esse sistema resfria o ar a menos 80 e que existe um frio extremo na saída do secador. Pelo contrário, na saída do secador é até temperatura maior. Agora sim, vamos falar dessa crise de umidade e aqui aquela brincadeira, que é uma patologia, é uma doença que ataca principalmente as pessoas de manutenção, todos os nossos ouvintes nesse webinar, e que começa a atacar essas pessoas após diversas reclamações do pessoal de produção com evidências de água na rede. Eu acho que todos vocês que estão assistindo esse trabalho infelizmente já sofreram dessa patologia quando o telefone toca, geralmente de final de semana, dizendo que tem água na linha. Bom, os sintomas são fortes dores de cabeça,
paradas de produção e custo de retrabalho. Aumenta o custo de manutenção dos cilindros pneumáticos. Se vocês têm, por exemplo, pintura é um sistema bastante suscetível à água, a qualidade é muito afetada com água, e nós vamos mencionar alguns outros ambientes que a água cria grande problema no sistema de ar comprimido. Bom, peço desculpas a todos de mostrar esse vídeo, eu sei que isso vai causar alguma comoção, mas esse é um sistema de ar comprimido visitado pela Ecofluxo no estado do Mato Grosso. Aqui é um pequeno reservatório, esse reservatório tinha cerca de 5 ou 10 litros, e com o tempo dele sem um purgador, aqui também faltava um purgador, mas essa água toda passou pelo sistema, foi admitida na sala de compressores e foi enviada para o sistema. Infelizmente esse cliente tinha lá seus secadores de refrigeração. Obviamente esses secadores de refrigeração em algum momento não funcionaram ou não estavam funcionando para criar esse problema. Aqui o líquido condensado, que a gente pode ver. Aqui tem um outro à parte, esse líquido condensado que a gente pode avaliar, ele é esbranquiçado. Por que ele é esbranquiçado? Porque existe óleo aqui. Esse óleo não está no estado comum, ele está no estado fluidizado, por isso, né, ele está branco, onde as partículas do anel benzênico do óleo foi destruída, por isso que ele fica nessa situação branca. A boa notícia nessa avaliação é que os compressores não estão mandando óleo para a linha. Se tivessem mandando óleo para a linha, nesse fluido nós avaliaremos a presença de óleo no estado que nós conhecemos, provavelmente uma camada superior, certamente uma camada superior, amarronzada, mas aqui, das más notícias que nós vimos nesse vídeo, tem a boa notícia de que os compressores não estão mandando óleo para a linha. Esse fluido, via de regra, se apresenta esbranquiçado, e com o tempo, como a gente já está notando aqui a separação, ele não transforma-se na gota de óleo, mas ele simplesmente desaparece e vai ficar completamente transparente. Esse é um indicador importantíssimo de qualidade do ar. Infelizmente mostra que a água do sistema desse cliente está bem presente, e mais uma vez reforço, ela é oriunda de falha no sistema de secagem, né? Alguns fabricantes de secadores ou pessoal de manutenção de secador justifica que essa água pode estar aparecendo por diversos outros motivos, por conta de tubulação enterrada ou algo desse gênero. Não acreditem, se água apareceu na linha é porque o sistema de secagem não funcionou, tá? Outro vídeo que eu também peço desculpas, deve causar aí, para aqueles que já estão na crise da umidade, esse é um reservatório de um outro cliente que também tinha sistema de secagem por refrigeração. Aqui esse reservatório estava sem purgador e ele estava completamente cheio de água, tá? Interessante que nesse caso desse reservatório, eu que fiz esse filme, dava para ouvir as bolhas se formando dentro do reservatório, né? Um local de produção distante, ruído alto. Apenas com um pouco mais de atenção era possível verificar isso. Então esse é o resultado que a água pode acarretar na linha de ar comprimido. Bom, mas por que isso acontece? Essa é o nosso trabalho aqui nesse webinar. Infelizmente essa patologia faz com que algumas pessoas de manutenção comecem a tomar a automedicação. E a automedicação muitas vezes vem no formato incorreto. Filtros de linha, além dos filtros na sala de compressor. O pessoal começa a comprar bastante filtro de linha, instalar nos pontos terminais. Por quê? Porque se tem água, eles querem tirar a água. Faz sentido pensar que um filtro no final de linha vai resolver. E parece que sim, né? Algum resultado até ocorre. Filtros não foram feitos para remover a água do estado de vapor.
Filtros, eles só são eficientes quando a água já está no estado líquido. Então ele não baixa o ponto de orvalho. O filtro ele simplesmente separa o líquido que já existe, as pequenas gotas que já estão se formando, porque o filtro interpreta isso como um sólido e, portanto, coalesce dentro do sistema, do papel coalescente do filtro, separando no purgador. Mas o problema principal não foi tratado. Os compressores, ou a sala de compressor continua mandando água para a linha. Alguns clientes, dentro da medicação incorreta, usam secadores adicionais nos sistemas finais, e aí tem um agravante, que é mais um consumidor de energia elétrica, um custo, um investimento alto, novamente pensando em resolver um problema que na verdade não foi tratado lá na origem. Tá? Instalações de filtros reguladores em terminais de rede, instalações de ciclone, instalação de purgadores por todo o sistema. Purgador já é um outro nível de problema que é criado, porque o purgador, via de regra, despreza uma quantidade grande de ar. Então, muitos clientes já têm falta de ar, muitos clientes já precisam de ar, a sala de compressores não está dando conta do sistema, e mesmo assim eles tem que se colocar purgador para desprezar a água que entrou no sistema. Tá? Então, purgadores é uma automedicação que cria mais problemas ainda. Bom, os efeitos colaterais dessa medicação incorreta é a falta de ar no sistema. Purgadores, por exemplo, vão começar a desprezar ar, um ativo tão importante, que foi caro para gerar, e mesmo assim nós estamos desprezando ele nos purgadores. Implementação de perda de carga no sistema, novos secadores, novos filtros, começam a roubar a pressão que está sendo gerada na sala de compressores. Então, o que via de regra o pessoal de manutenção tem que fazer? Elevar cada vez mais a pressão na geração. É muito divulgado, é muito difundido a informação de que cada bar a mais que é gerado na sala de compressores resulta num incremento de custo energético de 7 a 10%. A Ecofluxo fala do valor de 10%, porque nós temos 3 efeitos que aumentam o consumo de ar na geração com a elevação de pressão. O primeiro efeito é direto ao consumo de ar do motor elétrico do compressor, que aumenta em 7%. Agora, tem-se que lembrar que os vazamentos de ar, que são orifícios que estão na linha, a uma pressão 1 bar maior, vaza muito mais ar. Se você reduzir a pressão do sistema, os vazamentos também vão se reduzir. Então, a perda de ar pelo vazamento vai se reduzir. E também os consumidores volumétricos, que são cilindros pneumáticos, vão receber menos ar e vão funcionar com um pouco menos de força, mas atendendo da mesma forma o processo produtivo. Então, Ecofluxo defende que cada bar a mais gerado na sala de compressores consome 10% a mais na sua conta de energia. É um valor significativo, principalmente considerando que alguns compressores funcionam 8.000 horas por ano. Tá? E esse efeito todo, quer dizer, além da água na linha, você teve que gerar mais pressão, você está perdendo mais ar, então as dores de cabeça retornam com frequência. Às vezes você resolve o problema de água na linha ou reduz o problema de água na linha, mas você cria problemas de pressão e falta de ar. Bom, a razão da medicação incorreta, a razão de tudo isso é porque a medicação incorreta ela trata dos efeitos e não da causa do problema. Voltamos que a causa do problema está lá na sala de compressores. É lá que a gente tem que ver isso. Dali para frente, nada mais tem que ser tratado. Tá? Bom, qual é a medicação correta? É realmente identificar o problema que está permitindo que a água passe para a linha. Qual a verificação mais básica? Qual a verificação inicial que deve ser feita? Existe falha no secador? Se a gente fizer a conta de quanta água, eu já falei para vocês que cada metro cúbico de ar tem 7 gramas. Se vocês pegarem a vazão do seu compressor em metros cúbicos por hora e multiplicar por 7 gramas, mais quantos metros cúbicos for seu compressor, vocês vão chegar à conclusão que um compressor de 100 cavalos ele admite cerca de 80 litros de água por hora, 80 a 90 litros de água por hora. Se você fizer vezes 24 horas,
você vai começar a chegar a volumes de água imensos, que se não forem adequadamente separados, vão sair em algum terminal da linha. Tá? Então, se o secador falhou e você fala, não, amanhã eu resolvo, tenha certeza que são mais de 800 litros de água que você vai permitir que entre na sua linha. Tá? Então, a velocidade de reparo de um secador pelo pessoal de manutenção, isso é alguma informação que a gente está dividindo com vocês para também sensibilizar o pessoal de compras que um secador com problema tem que ser rápida ou imediatamente reparado. Outro ponto a se verificar, se existe alguma falha no secador, se a late ou a temperatura de evaporação estão próximas a zero, se não estiverem, qual a razão? Secadores não estão em bypass, isso é comum, às vezes você fala, puxa, está tudo certo, o secador está funcionando, só que a válvula bypass está ativada, né? Uma vez que a válvula bypass está aberta, o ar passa por todos os lugares, menos por dentro do secador. O purgador do secador está funcionando, é comum situações onde a temperatura de evaporação, a late, o ventilador, toda a parte elétrica está funcionando, parece que está tudo em ordem, mas o purgador não funciona. Então, a água até está se formando dentro do lugar que ela tinha que se formar, mas ela não é colocada para fora do sistema. Altas temperaturas na admissão do secador e do ambiente também acabam provocando resultados ruins de secagem. Então, nós começamos aqui com algumas medições simples de se realizar, que todo mundo em campo pode fazer e que já resolvem em cerca de 80% os problemas de umidade na linha. Outra informação que eu passei para vocês aqui, que é importantíssima, uma vez que você tem uma falha no secador, cada hora, dependendo da vazão do seu compressor, pode significar 80 litros de água para a linha, tá? Que você só vai tirar em um lugar, e normalmente é o lugar que você não quer. Tá? Então, sensibilizamos aí o pessoal de compras para fazer rápido as compras dos componentes que foram identificados que estão em falha. Caso nenhum dos pontos acima mostre alguma inconsistência, isso já chegamos nos 20% dos problemas, o secador parece que está funcionando em ordem, a late ou temperatura de evaporação está em ordem, o purgador está funcionando, mas mesmo assim está aparecendo água na linha. Bom, aí nós temos uma única saída, que é a medição do ponto de orvalho na saída do secador. Aí nós temos que ter instrumentos especiais para realmente identificar se esse secador está tendo uma performance adequada ou não. Essas são as situações mais complexas de identificação de um problema. Toda a umidade removida na sala de compressores apenas retorna ao sistema em duas situações. E aqui é onde eu falei para vocês lá atrás que tem duas situações que isso acontece. Se por um acaso algum de vocês tem um sistema de ar comprimido que fica o dia inteiro pressurizado, tratado, mas por alguma razão ou por eficiência energética vocês desligam o compressor à noite ou aos finais de semana, é uma fonte de água na linha imensa. Tá? Essa rede tem um volume grande de ar, a rede está com ar seco, ali a menos 22, vamos dizer assim, com a pressão atmosférica, vocês fizeram todo o trabalho de secagem, só que no fim de semana todo, esse ar que está a um ponto de orvalho de menos 22 começa a receber a água do ambiente externo. O ambiente externo está com um ponto de orvalho de 22 positivo, ou seja, ele está com 17 gramas por metro cúbico 17 gramas de água por metro cúbico de ar. Então ele começa a tomar a água desse ambiente e passar a água para dentro do sistema. Quando o sistema é novamente pressurizado no dia seguinte ou na segunda-feira, essa água não tem por onde sair rapidamente. Então ela fica dentro da linha e vai sair pelos sistemas consumidores. Então, um ponto onde a água aparece é quando você tem a despressurização da sua rede, por alguma razão, falta de energia, parada de produção, e volta a pressurizar rapidamente. A solução para esse tipo de problema é você montar um procedimento de purga da sua linha. Então você pode fazer a despressurização por conta de redução de custo de energia, o que é louvável e é recomendado. No entanto, 5 a 10 minutos antes do que você normalmente ligaria os compressores, você vai ligar os compressores, permitir a pressurização do sistema e fazer nos terminais de rede purgas que garantam que toda essa água vai ser removida.
Tá? Então, com isso, a gente continua economizando energia, mas, por outro lado, você garante que o ar vai ser removido, que a água vai ser removida, desculpa. Alguns clientes que têm sistemas muito sensíveis à água, nós recomendamos para que o sistema não seja despressurizado. Aí tem fundamental importância a redução máxima de vazamentos do sistema, para que os compressores não funcionem muito nos finais de semana, provavelmente uma redução de pressão de final de semana ou de noite, para economizar energia, mas o sistema não pode ser despressurizado para que não receba água. Normalmente os clientes que têm pintura, eu recomendo não desligar os compressores. Tá? E vazamentos de ar comprimido. Vazamentos de ar comprimido são fontes, sim, de entrada de umidade no sistema de ar comprimido. Aí vem a pergunta, puxa Luiz, mas o meu sistema está a 7 bar, ele está vazando o ar para fora. A água entra pelo pequeno vazamento? A resposta é sim. O fenômeno físico que faz isso é o efeito Venturi. É um efeito que a gente de manutenção conhece bastante, uma vez que você tem aquelas pistolas de ar e que você faz algum tipo de limpeza, você usa o próprio vácuo da pistola para sugar, por exemplo, um líquido, um detergente, para você fazer a limpeza de uma peça. Então, quem já fez isso entende o que é o efeito Venturi. Então, o ar comprimido passando a alta velocidade, de certa forma, ele suga para dentro o que tem do lado de fora. Então, pelas periferias do vazamento, ocorre sim a entrada de água. Obviamente, não é uma água em grandes quantidades que vai se formar no estado líquido, mas, por exemplo, um ponto de orvalho que sai da sala de compressores a 3 graus, que é uma secagem ótima, vai chegar no final da rede a 5 graus. Você perde cerca de 2 graus em redes um pouco mais extensas, pode ser 4 ou 5 graus de ponto de orvalho que você perde. Realmente é pouco, não é suficiente para começar a criar água no estado líquido, mas isso ocorre. Então, sistemas que pedem alta qualidade de ar vão ter problemas com os vazamentos também em termos de qualidade, não só em termos de eficiência energética. Mas está aí as duas situações em que a água pode entrar no sistema. Lembrando que a primeira delas, a despressurização, pode fazer com que apareça a água no estado líquido. Mas a segunda delas só piora um pouco a qualidade do ar e dói bastante no bolso. Tá? Bom, qual a criticidade da sua produção em termos de umidade? Então aqui vamos falar de clientes diferentes. Por exemplo, as farmacêuticas, as alimentícias e as eletrônicas, as fabricações de eletrônicos que têm sala limpa, devem ter ponto de orvalho inferior a menos 30 graus CTD medidos a 1030 milibar. Puxa, o que é esse 1030 milibar? É a pressão atmosférica. Tá? A norma ISO pede na sua classe 3, se eu não me engano se é 3 ou 2, mas o menos 30 é recomendável para esse tipo de empresa. Para se conseguir isso, somente com secadores de adsorção. Empresas de embalagem do setor alimentício, empresas de pintura e outras eletrônicas que não têm sala limpa, elas podem operar com ar de uma qualidade menor. Aceitam ponto de orvalho de menos 20 a 1030 milibar, pressão atmosférica. Isso já pode ser conseguido com bons secadores de refrigeração, tá? Secadores de boa performance. Mas Luiz, não era 3 graus? Lembre-se, era 3 graus de ponto de orvalho, a pressão de rede. Quando você despressuriza essa rede, você faz a amostragem à pressão atmosférica, você pode chegar a menos 20 graus CTD, que é o que a norma pede na sua família, se eu não me engano, 3, tá? ou 4. Daqui a pouco a gente vê a tabelinha. Aplicações menos críticas são as demais empresas, onde nós estamos falando de jato de areia, nós estamos falando de uso de pneumática normal, ferramentas pneumáticas. Essas podem usar sistema de secagem com ponto de orvalho mais 3, medido novamente a 1030 milibar. São secadores de refrigeração comuns, secadores que dão um ponto de orvalho real sob pressão a 18 graus, 17 graus. Esse são as empresas comuns. Então, é muito importante você entender qual que é o seu tipo de empresa para saber qual tipo de secador você vai adquirir.
Agora sim, mostrando a tabelinha, então nós temos na família 3 o menos 30, na família 4 da ISO 8573, essa tabela mostra a ISO 8573. No próximo webinar nós vamos falar a respeito de óleo e sólidos, mas o que nos interessa nesse momento é a água. Então, empresas farmacêuticas que normalmente trabalham com injetáveis têm que ter um ar com umidade inferior a menos 70, medido a pressão atmosférica. Empresas farmacêuticas e alimentícias têm que trabalhar com ar menos 40. Já empresas mais comuns, mas que têm um ar comprimido de responsabilidade, como a pintura, as alimentícias também, algumas com secadores de refrigeração, e também as empresas de eletrônicos, que não têm sala limpa, podem trabalhar na classe 3 da ISO, um ar menos 30. Já as demais empresas, menos 3, ou mais 3, ou mais 7. Empresas que trabalham com secadores de refrigeração comuns e que esses secadores vão fazer o trabalho de secagem para ferramentas pneumáticas, cilindros pneumáticos, jato de areia, vão ficar nessa classificação. Bom, aqui a Ecofluxo disponibiliza uma tabela geral de qualidade. Isso foi uma pesquisa realizada com diversos fabricantes, em que esses diversos fabricantes recomendam a qualidade de ar que vocês têm que ter no seu sistema de ar comprimido. É importante vocês verificarem em manuais dos fabricantes, alguns deles fazem essa recomendação, conforme a ISO 8573. E aí você tem que ver se o seu sistema está pronto para isso, tá trabalhando dessa forma. Bom, para explicar como funciona o secador de refrigeração, eu pedi ajuda aqui para um fabricante, a Beko. Beko é um fabricante de alta qualidade que não tem muita expressão no Brasil. Não tem representantes do Brasil, mas faz um equipamento de boa qualidade. Então, como a Ecofluxo é uma empresa isenta, eu pedi ajuda aqui para um vídeo deles, para a gente falar sobre o secador de refrigeração e explicar rapidamente como ele funciona e da onde vêm as falhas do secador de refrigeração. Via de regra, o secador de refrigeração se apresenta numa configuração muito semelhante a essa, onde aqui tem um trocador de calor, sempre e obviamente um tubo de entrada e um tubo de saída, normalmente instalado na sala de compressores, tamanhos diferentes, secadores que vão de poucos metros cúbicos hora até dezenas de milhares de metros cúbicos hora, em função do seu tamanho. Aqui a gente já tem a divisão dos dois ambientes que determinam secagem no secador de refrigeração. O ambiente de refrigeração, parecido com a geladeira, parecido com o ar-condicionado, e aí infelizmente já começa a primeira falha. Por ser parecido, algumas empresas optam por fazer manutenção desses componentes com a turma de refrigeração, com a turma de ar-condicionado, e aí começa os problemas. Então a parte de refrigeração nós vamos falar dela, mas também a parte de troca térmica. Esse componente é o componente que determina o custo do secador. Quanto melhor e mais bem projetado esse componente, esse trocador de calor, mais caro o secador. No entanto, melhor a sua performance. E aqui é esse componente que faz a distinção entre aqueles dois tipos de secador de refrigeração que eu apresentei a vocês, onde eu falei dos secadores de alta performance e os secadores comuns. Os secadores de alta performance têm, em geral, um trocador de calor de placas, em alumínio, brasado, blindado. São equipamentos que infelizmente não têm manutenção, mas são trocadores de calor de alta performance. Esses são os secadores mais caros e são os que dão maior qualidade de ar. Conhecendo como esses trocadores funcionam, existem diversos desenhos diferentes. Aqui eu estou mostrando um de placas. Existem trocadores do tipo casco-tubo, existem trocadores com aletas, existem trocadores com alvéolos, existem vários tipos, cada fabricante tem o seu tipo, mas esse aqui é um tipo bastante conhecido. No Brasil, apenas secadores importados têm esse tipo de construção, secadores importados esses que são mais caros, e aqui eu vou explicar por que eles têm uma performance melhor. Todos os secadores têm a mesma construção
tem a mesma forma de operação. Então o ar comprimido entra e ele tem um primeiro resfriamento. Esse primeiro resfriamento ocorre com o reaproveitamento do ar que sai do sistema, que foi realmente refrigerado lá mais abaixo. Eu estou aproveitando esse frio que está saindo. Então, o que nós temos aqui? Partículas de água entrando, trocando temperatura com partículas que estão saindo do ar. Teoricamente, o ar que sai aqui com essas bolinhas brancas indica que ele já está sem água. Trocando temperatura com o ar que entra. Esse ar que entra, aqui está já a primeira fonte de problema. Esse tipo de trocador ele tem que ser fechado o suficiente ou ter paredes próximas o suficiente para trocar temperatura com todas as porções de ar que entram. Mas ele não pode ser tão obstruído a ponto de causar perda de carga. Então, o primeiro segredo está aí. E daí a importância desse tipo de secador. Então, quanto mais obstruída a entrada, melhor é a troca térmica, mas maior é a perda de carga. Então, esse é um segredo desse tipo de componente. Feita a primeira troca térmica, quer dizer, o reaproveitamento, o ar que entra úmido, aí sim ele chega no sistema de refrigeração, onde é feita a real troca térmica que vai trazer esse ar para temperaturas bem próximas às mais baixas, né? E essa temperatura baixa que vai realmente transformar o vapor que está lá dentro nas gotículas, no orvalho, e esse orvalho vai ser separado. Então aqui a gente mostra o ar que está entrando, recebendo a temperatura, o frio que vem do sistema frigorífico, transformando em orvalho e o orvalho sim caindo e passando para o estado líquido na forma de gotas. Aqui de novo a importância de ter um sistema de troca térmica bastante bem projetado, que permita que toda essa energia seja trocada com todas as porções de ar. Se você não trocar com todas as porções de ar, o que acontece? Uma porção não vai secar, uma porção não vai receber o frio, não vai criar o orvalho e vai continuar no sistema com o vapor. Esse vapor vai para a linha. Então, essa construção também é extremamente importante. As gotas caem, são então coletadas numa parte do secador. Aqui outro ponto importante: se a vazão de ar que passa pelo secador está maior do que ele foi projetado, ou se a distribuição do ar aqui dentro está inadequada, ele não está passando por todas as arestas, a velocidade do ar fica muito alta. Essas gotas, então, apesar de elas se formarem, elas podem ser arrastadas e levadas para o sistema. Tá? Então, aqui elas estão se formando, o ar está a baixa velocidade. Essa baixa velocidade permite que as gotículas vão para o fundo desse sistema e então podem ser separadas por purgadores. No caso aqui desse sistema, um purgador eletromagnético que só vai atuar quando realmente tiver água no sistema completo, não vai jogar água desnecessariamente. Então, a gente já falou de várias situações que podem permitir que a água realmente passe para o sistema. Então, se aqui no sistema de troca térmica do ar comprimido, se tiver aletas obstruídas, o que vai acontecer? O ar vai passar em alta velocidade, o ar não vai fazer a troca térmica adequada, as gotas não vão se formar e passam para a linha. Se a troca térmica não for perfeita, ocorre a mesma coisa, as gotas não se formam em parte desse ar. E se tudo der certo, mas o purgador não funcionar, a gota se forma, ela vai para o lugar certo, mas ela não é removida do sistema. Tá? Feito tudo isso, aí o ciclo se fecha quando o ar frio sobe, troca com o ar que está entrando e vai embora. Se tudo o que nós conversamos aqui funcionar, o ar que vai sair daqui vai sair a um ponto de orvalho de 3 graus. De novo, as falhas que esse sistema, as falhas corretivas, ou então as falhas de projeto de um equipamento como esse, é quando esse componente todo é um componente que não permite a real troca de temperatura entre os gases que entram, os gases que saem e o gás refrigerante. Tá? Mais uma vez,
Esse componente determina o custo do secador. Secadores mais caros têm um melhor resultado de secagem. Secadores mais baratos têm esse componente construído de uma forma menos detalhista, como essa aqui, e acaba tendo resultado de secagem inferior. Tá? Um ponto importante, aonde que é medida a LAT, Lowest Air Temperature? A LAT tem que ser medida exatamente nesse ponto aqui, onde o mouse mostra, onde a mãozinha mostra. Exatamente depois do circuito de refrigeração, mas apenas no sistema de ar. Então, onde está essa gotinha aqui, é o ponto onde tem que ser medida a LAT. Secadores da marca Atlascópico, da marca Parker, Dominic Hunter, secadores importados, secadores incorporados, alguns secadores da marca Schulze, os mais novos, eles têm a medição exatamente nesse local, que é o local mais interessante. Alguns fabricantes não usam esse local, porque é um local que realmente demonstra que a troca térmica não está acontecendo como deveria acontecer. Eles deslocam as suas medições para TEVAP, que é aqui. Então está medindo, na verdade, a temperatura de evaporação do gás e não a temperatura de resfriamento da água. Tá? Esse é um ponto importante que já começa a mostrar um pouco da qualidade do equipamento. Eles não põem nesse ponto porque esse ponto mostraria 18 graus, 19 graus, e não é adequado para um sistema de secagem. Eles deslocam o sensor de temperatura para esse ponto onde é TEVAP. Então TEVAP está aqui, LAT está aqui. Tá? Esse ponto que realmente indica se está acontecendo a troca térmica no lugar certo. Algumas situações de campo que a Ecofluxo já se deparou, secadores de altíssima qualidade que não estavam realmente tendo a performance adequada. O pessoal de manutenção tem o péssimo costume de, em algumas situações que o sensor está corretamente instalado nesse ponto, que tem lá um poço no condensador, que recebe o sensor de temperatura, o termopar vai ficar nessa posição, eles vão lá tentar fazer a manutenção, a máquina não chega no ponto de orvalho que eles querem, na tal da LAT que eles querem. Eu já vi eles fazerem, e isso é muito comum, tirar o sensor dessa posição adequada e colocá-lo na posição que não foi projetada pelo fabricante. Tá? Por que isso acontece? Isso acontece basicamente por deficiência de troca térmica nessa peça. Infelizmente essa peça é uma peça que não tem manutenção. Existem sistemas de retrolavagem, mas uma vez que você submete um sistema como esse a uma retrolavagem, você basicamente destrói ele internamente, dificilmente vai recuperar a qualidade dele em termos de troca térmica. Então é um sistema bastante delicado, e daí a extrema importância de se seguir a recomendação dos fabricantes de colocar filtros na entrada desses secadores. Esses secadores têm que ser muito protegidos, qualquer secador de refrigeração tem que ter a sua entrada extremamente protegida com filtros para evitar que esse componente seja de alguma forma obstruído. Para aqueles que acompanham a qualidade dos filtros que estão depois do compressor, mesmo o filtro de admissão do compressor sendo adequadamente substituído, bastante pó entra no sistema. E esse pó vai para frente, ele é comprimido e ele vai para a linha. Filtros na entrada dos secadores vão protegê-los. Tá? Continuando aqui do nosso sistema, vamos falar da parte 2. Né? A parte 1 é a parte do ar comprimido. Já falamos aqui vários problemas que podem ser ocasionados aqui. Esses são os de difícil identificação, porque todos esses que eu falei até agora, precisam de um medidor de ponto de orvalho, com exceção aqui do purgador, precisam de um medidor de ponto de orvalho na saída para verificar se realmente a troca térmica está sendo feita. Quando nós formos falar da segunda porção, que é a parte da refrigeração, a parte conhecida do pessoal de ar-condicionado, pessoal de geladeira, aqui existem falhas muito mais fáceis de se identificar. Então, vazamento no gás refrigerante é fácil de identificar. O exaustor, esse ventilador que faz a troca térmica, quando ele não está funcionando, pode ter alguma razão. Essa razão pode ser uma falha elétrica, pode ser algum tipo de problema no sistema, pressostato, desarmando. Então essa parte do sistema
conhecido pelo pessoal de refrigeração, é mais fácil de identificar. Como funciona aqui? O sistema, começando aqui pela parte de evaporação, o gás evapora, uma vez que ele evapora, uma vez que ele se despressuriza, ele pede energia do ambiente. E onde que a gente joga ele para roubar a energia? Dentro do lugar onde a gente quer que ele retire a energia do ar comprimido que entra. Então aqui resfria todo o sistema. Uma vez que ele entra bem frio, ele chega a entrar a temperaturas negativas, menos 5, menos 10 graus. Ele troca temperatura com o ar que está aqui fica a 3 graus, se tudo der certo, e esse gás sai a temperaturas mais elevadas. Temperaturas mais elevadas que volta para o sistema de compressão. Voltando aqui. Temperaturas mais elevadas que volta para o sistema de compressão. Novamente será comprimido. Uma vez que ele comprime, a temperatura se eleva. Se eleva, você resfria aqui no sistema de troca térmica com um ventilador e fecha-se o circuito, voltando para a válvula de expansão. Novamente, essa porção do sistema é uma porção que é facilmente identificável no caso de falha. Muitas vezes você tem alarmes do sistema que até alarmam que houve uma sobrepressão, houve um desarmamento, um desarme, e com isso rapidamente você pode identificar. Essa porção de troca térmica é onde estão as falhas mais complexas de serem identificadas. Falando novamente de falhas, falhas de fácil identificação são ventiladores de exaustão inoperantes, alta temperatura da LAT ou da TEVAP, isso provavelmente vai ser fruto de problemas no sistema frigorífico, por exemplo, vazamento de gás, ou falha do motocompressor, ou problema na válvula de expansão. Purgadores inoperantes são fáceis de identificar, você vai observar ele ali por alguns minutos e vão ver que ele não está removendo água do sistema. Os próprios alarmes dos secadores, ou alguma falha elétrica. Então, se o exaustor não está funcionando, se o ventilador desse secador não está funcionando, é um indicativo de problema. O ventilador do secador, ele é um importantíssimo identificador de como está funcionando esse equipamento. Equipamentos que estão com o ventilador funcionando pouco, então esse ventilador automaticamente ele entra e sai, dependendo da pressão do circuito de refrigeração. Se o ventilador funciona pouco, você pode contar que ou existe algum problema ou está passando muito pouco ar dentro dele, carga térmica muito baixa. Se o seu sistema de ar comprimido realmente está parado, não tem consumo de ar, ok, está tudo certo. Mas sistemas onde você tem alto consumo de ar, teoricamente o ar deveria estar passando todo ali por dentro, só que o ventilador não está funcionando, tem algum problema, tá? Então, para mim, sempre que eu visito qualquer cliente, a frequência de ativação desse secador, desse ventilador, é um bom indicativo do que está acontecendo no sistema. As falhas mais complexas de serem identificadas são justamente os problemas de troca térmica que ocorrem no condensador e as falhas no separador de gotas. Aqui dentro desse secador existe um alvéolo, todos os secadores possuem o separador de gotas, que é aquele que vai ajudar a formação dessa gota. Tá? Não é só o frio que faz a formação de gota, você tem que fazer com que, você tem que criar uma perturbação aqui dentro do sistema que faça com que aquele vapor que já está frio se una a outras partículas de vapor e formem a gota. Então o separador de gotas é um componente que fica aqui dentro também. Qualquer falha nesses componentes, então obstrução, sujeira, que infelizmente não podem ser mantidas, quer dizer, você não tem como limpar, faz com que a gota não se forme. A gota não se forme, ela não é separada, então você passa a ter umidade na linha. Também, obstrução no sistema de troca e deficiência de projeto do secador. Aí é aquela divisão entre secadores de alta performance e de performance mediana, onde esse componente que vocês estão vendo é o componente que determina a qualidade da troca térmica e, portanto, da secagem de ar que sai desse equipamento. Aqui é uma foto que mostra diferentes tipos de condensadores.
aqui o da Beko, aqui atlascópico usa esse modelo, aqui a gente pode ver o separador de gotas. Esse separador de gotas ele tem uma posição específica, ele tem uma construção específica. O que pode acontecer com o separador de gotas? Com o tempo, esses alvéolos se destroem por conta de poeira que passa, por conta do próprio desgaste. Às vezes o ataque químico que ocorre em alguns ambientes de alta temperatura, de problemas com componentes, com material químico no ar. Se alguém tiver aí a curiosidade de medir o pH do líquido condensado, o pH é sempre 5 ou 4. Isso é extremamente ácido. Então é exatamente esse ácido que pode atacar aqui os alvéolos. Tá? Uma vez que você tem todos os alvéolos, toda a troca térmica, mas os alvéolos não estão em boas condições, a gota não se forma e vai para o sistema. Tá? Alta velocidade de ar aqui também explica porque a gota até pode se formar, mas ela é arrastada para o sistema de volta. Outra construção interessante, aqui fica o separador de gotas, vários trocadores, e aqui uma construção que tem aqui muito no Brasil. Existe um fabricante que faz esse tipo de construção. É uma construção com alguma eficiência, um baixo custo, mas que não consegue dar a mesma performance dessa construção e nem dessa construção. Então, portanto, a secagem de um secador que tem esse tipo de condensador é bem inferior a esse tipo de condensador. Esse tipo de condensador, via de regra, tem o poço de medição, onde realmente será medida a late. Esse tipo de condensador não tem esse poço de medição e, portanto, as temperaturas são medidas no sistema frigorífico. Então, a gente chama de TEVAP. Mudando de tipo de secador, agora nós vamos para o secador de adsorção. E a adsorção é o sistema que é o sistema de secagem do ar, não mais pelo resfriamento de partículas, mas sim pelo processo físico-químico de algumas substâncias que fazem a magnetização, vamos dizer assim, das partículas de água. Elas retêm água por fora da sua superfície. Então, a adsorção é esse processo físico que é diferente da absorção com B. A absorção é o processo que ocorre nas esponjas. Então, a umidade é captada para dentro do sistema. Nós não temos secadores de absorção. Nós temos em ar comprimido secadores de adsorção. Tá? Pessoal, tivemos aqui alguns pedidos para a gente explicar novamente a parte de umidade no desligamento e o efeito Venturi. Então, depois ao final eu vou voltar nesse tema para explicar novamente. Tá? Mas vamos continuar aqui e depois a gente volta lá. Secadores de adsorção, eles têm esse componente dentro dele, que pode ser sílica gel, alumínio ativada ou peneira molecular. São 3 sistemas físico-químicos que fazem a adesão da água nesse formato. A água vai passar também no formato de vapor, só que esse vapor fica retido, fica preso nessa superfície. Aqui o desenho típico de um secador de adsorção, dupla torre. Existem outros modelos de secadores de adsorção, por tambor, não vamos entrar nesse detalhamento, mas o dupla torre funciona como? Dentro das torres existe o material adsorvente, que pode ser sílica gel, alumínio ativada ou peneira molecular. O ar que vem do sistema, ele vai passar por dentro de uma dessas torres. Essa torre está cheia dessas partículas adsorventes e essa partícula adsorvente retém o vapor de água. Retém o vapor de água, então o ar sem esse vapor de água sai e continua e vai para o sistema de ar comprimido por essa saidinha aqui. Por que dupla torre? Porque enquanto uma torre está segurando, está absorvendo a água, ela está se umedecendo. Então a capacidade dela de reter água está se reduzindo, porque todos os espaços onde a água poderia ser absorvida, onde a água poderia ser retida, ela passa a ser ocupada por vapor, ocupada por água. Então a torre está perdendo a sua capacidade ao longo do tempo,
Então ela tem que entrar no processo que a gente chama de regeneração. Qual que é a regeneração? Nesse modelo aqui, a torre A está fazendo a secagem e a torre B está se recuperando, está se regenerando. Como ela se regenera? Ela pega uma porção pequena, que é de cerca de 10%, existem secadores com construções diferentes, que chegam até 5%, alguns que chegam até 2%, mas a construção comum chega de 10% a 15%, desse ar que está extremamente seco. Lembra que ele está lá, se ele está aqui saindo a um ponto de orvalho de menos 30, significa que despressurizado ele chega a menos 60. Ele despressurizado dentro da torre, ele tem uma incrível capacidade de reter água, então ele rouba de volta aquele vapor que está aderido na partícula adsorvente. A força dele de reter é muito grande, a força dele de roubar é bem maior do que a força de reter da partícula adsorvente. Então, quando esse ar seco passa de volta na torre no sentido contrário, ele novamente rouba essa água que está magnetizada lá na partícula adsorvente. O problema desse tipo de secador é que, infelizmente, esse ar não tem como ser reaproveitado na sua construção padrão. Então, ele é descarregado para a atmosfera. Esse tipo de secador padrão perde até 15% de todo o ar que passa por dentro dele, vai ser desprezado. Existem uma série de sistemas de recuperação de energia que tentam reduzir isso. Existem sistemas construtivos, esse aqui mesmo tem uma resistência que tende a reduzir esse descarte de ar, mas, via de regra, esses secadores são secadores que consomem bastante energia. Tá? Claro que a secagem deles é bem mais eficiente. A capacidade de retenção do sistema de adsorção é sempre muito superior ao de refrigeração. Tá? Agora, eu já vi, como parte da crise de umidade, eu já vi empresas que sempre tiveram uma secagem por refrigeração, infelizmente nunca trataram adequadamente do seu sistema de refrigeração e migraram para sistemas de adsorção. Para quê? Para realmente secar o sistema. E de fato secaram, mas a um custo muito alto, a um custo de 15%. Para alguns clientes era necessária essa secagem? Não, não era necessário. Tá? Eles tinham uma experiência muito negativa com secadores de refrigeração, usavam secadores de baixa performance, precisavam de uma performance mais alta e acabaram migrando, de novo, um remédio errado que eles foram tomar, numa automedicação incorreta, migraram para a adsorção, sendo que o refrigeração de alta performance atendia perfeitamente ao sistema. Tá? Antes da gente encerrar, eu vou voltar novamente à parte de como a umidade pode entrar no sistema de ar comprimido. São situações bem incomuns, mas que vão ocorrer em alguns clientes. Então, toda a umidade removida na sala de compressores, então, digamos que nós temos lá sistemas de refrigeração de alta performance, estão secando o ar a realmente 2%, 2 graus de ponto de orvalho, 2 graus CTD, medidos com um medidor de ponto de orvalho, e apareceu água na linha. Puxa vida, qual que é a única possível explicação? Para clientes que ocorre despressurização do sistema. Despressurização do sistema vai ocorrer em momentos em que a produção vai parar, por exemplo, 6 horas da tarde, produção para, retorna dia seguinte às 8 da manhã. Então, o que o pessoal de manutenção sabiamente faz para reduzir o consumo de energia? Desliga os compressores. Desligando os compressores, a pressão cai lentamente. No entanto, a pressão do sistema dentro da tubulação vai se igualar com a pressão atmosférica. Uma vez que ela se igualou, nós temos o processo de troca de umidade, o processo de osmose entre a umidade que está fora do sistema, que está no ambiente em volta do sistema, para o ambiente que está dentro da tubulação. Por onde que vão ocorrer essas trocas? Pelos pontos de vazamento, pelos pontos onde existe comunicação da rede externa com a parte externa com a rede interna. A rede interna, por estar muito seca, ela está pedindo muito ar, ela está roubando água, ela está pedindo muita água, ela está pedindo água do sistema, então ela se equaliza com o sistema. Após algumas horas de rede despressurizada,
a quantidade de água dentro da rede passa a ser igual à quantidade de água fora da rede. Então, como eu dei o exemplo no início, o ar a 20 graus centígrados, 100% de umidade relativa do ar, tem 17 gramas de ar por metro cúbico. O ar comprimido dentro do sistema com uma secagem boa, 3 graus de pão de orvalho, ele só tem 5 gramas por metro cúbico. Sob pressão. Muito menos água do que o ambiente externo. Uma vez que você despressuriza esse sistema, então o sistema vai à pressão atmosférica, o ar se expande, aquelas 5 gramas por metro cúbico ficam até menos, porque o ar passa a se expandir. Então você passa a ter, por exemplo, 1 grama por metro cúbico. O ar que está dentro da tubulação é extremamente seco no momento da despressurização. Só que para fora você tem 17 gramas por metro cúbico. O que acontece com esse sistema que está lá dentro? A umidade começa a entrar para dentro do sistema, trocando, da mesma forma que a osmose acontece, trocando a umidade do ambiente externo com o ambiente interno. No momento que você vai repressurizar a rede já está com 17 gramas por metro cúbico. Isso ocorre depois de algumas horas. Novamente você vai pressurizar, a pressão vai subir para 7 bar novamente. Esses 7 bar aí sim vão fazer com que esse líquido passe do estado de vapor para o estado líquido, porque você pressurizou o sistema, você compactou todo o ar comprimido de volta para 7 bar, 8 bar. Então a umidade que está dentro da tubulação se transforma em líquido. É o efeito segunda de manhã, que a gente costuma dizer em ar comprimido. Você passou com o seu sistema todo despressurizado no final de semana, pressurizou ele na segunda-feira de manhã e aparece e vai aparecer água na linha. Qual a forma de você contornar esse sistema, esse problema? É você sim desligar os compressores, sem problema, sim repressurizar o sistema na segunda-feira de manhã, mas promover um descarte de ar controlado por alguma válvula em extremo da rede. Não pode ser uma válvula na sala de compressores, tem que ser lá nos terminais de rede, 3 ou 4 pontos diferentes, depende do tamanho da sua instalação, em que você vai garantir que essa água que se formou e condensou lá dentro saia. Você tem que descartar ar a alta velocidade para chamar todo esse líquido para aquele ponto. Esse descarte, dependendo do tamanho da sua rede, vai ter que ser feito por 5, 6, talvez 10 minutos. Mas uma vez que você purgou essa água, a rede novamente está inteira seca. Tá? E você continua produzindo com qualidade. Sistemas que pedem ar de alta qualidade, como pintura, eu não recomendo que seja despressurizada a rede. Eu recomendo que a rede seja muito bem tratada em termos de vazamento, mas continue em operação pelos finais de semana para garantir que não vai haver umidade. Em relação aos vazamentos de ar comprimido, eles permitem a entrada de água para dentro das redes de ar, apesar de ela estar pressurizada a 7 bar. O que acontece? Com o mesmo processo de efeito Venturi, onde pelos cantinhos dos vazamentos você tem a possibilidade da água entrar para dentro do sistema de ar comprimido. Isso acontece, mas em volumes muito pequenos. Isso é capaz de, por exemplo, acarretar a saída do ponto de orvalho lá da sala de compressores em 3 graus, por exemplo, 3 graus CTD, e chegar no ponto de consumo a 7 ou 8 graus CTD. Tem uma piora de 4 ou 5 graus. Isso não chega a formar líquido. Esse efeito é cada vez menor quanto mais alto o ponto de orvalho do seu sistema. Então, não é um tipo de problema que faz a formação de líquido. O único problema que faz a formação de líquido no sistema de ar comprimido, se o sistema de secagem está funcionando, é a despressurização do sistema. Isso vai acontecer somente fim de semana. Tá? Se eu não fui claro ainda, fico à disposição para os interessados conversar sobre esse ponto específico. Basta nos mandar um e-mail ou a gente entra em contato com vocês. Bom, pessoal, encerramos aí mais esse trabalho, mais esse webinar. Vamos aqui para o nosso ponto final, onde nosso contato, eu e a Bianca, estamos à disposição por celular, e-mail, para tirar mais dúvidas se for o caso. Em breve esse material vai estar também no nosso YouTube, para que vocês possam usar daqui para frente para treinamento do seu pessoal.
Mesmo aqueles que virem essa gravação, estaremos à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida. O nosso objetivo é difundir cada vez mais informações sobre ar comprimido que permitam aí que a crise de umidade não afete mais e não traga mais dor de cabeça para nenhum de vocês, tá bom? Grande abraço, espero ter atendido aí as expectativas. Obrigado.